Abra comigo sua Bíblia, a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículos 15 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 18. Se você encontrou, diga graças a Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem pode dizer amém? Diletos irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta comprometida com a explicação do organismo igreja. A igreja de Cristo Jesus e suas características, comportamentos. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso e só na terceira viagem permaneceu com aqueles irmãos 3 anos. O apóstolo ministrou naquele lugar de maneira incisiva e com muita ousadia, a ponto de o comércio local, voltado à idolatria e comércio de pequenas imagens de escultura, além de outros objetos, ser comprometido e haver em Éfeso uma grande turba. Éfeso era uma cidade importantíssima do Império Romano. Ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes, enquanto que Roma tinha em torno de 1 milhão e 200 mil, segundo alguns teóricos. É importante dizer que em Éfeso, o culto a Diana era uma atração àquele mundo antigo. Éfeso era uma das poucas cidades que tinha um teatro que comportava pelo menos 25 mil pessoas. Logo, a importância de Éfeso no contexto geográfico, cultural e religioso era com certeza, e foi usada com certeza como uma estratégia para que o Evangelho de Cristo fosse ali pregado e a igreja estabelecida. Vale dizer ainda que quando Paulo esteve em Éfeso, como fazia nas demais cidades, ia para as sinagogas, ele não se demorou muito tempo nas sinagogas, mas foi para uma escola, a escola de um certo tirano. Conforme Atos 19, Paulo ministrou, muitos entregaram a vida a Cristo, mas a resistência por parte de outros fez com que Paulo se demorasse pregando. Alguns chegam a dizer que Paulo passava de 11 horas da manhã até as 16 horas, debatendo, testificando, anunciando o Evangelho aos gentios e àqueles que estavam ali dispostos a ouvir a palavra de Deus. Paulo consegue fazer uma síntese daquilo que a igreja deve viver e como nos primeiros 3 capítulos a carta se preocupa em levar ou trazer uma mensagem teológica, ele faz menção de pelo menos 12 vezes da palavra graça, indicando o real motivo
da condição cristã dos irmãos efésios. Estes irmãos que vinham do mundo pagão, e vale dizer que os irmãos efésios, num conceito pagão, tinham muito medo do místico. Paulo vai fazer ênfase no capítulo de número 6, quando fala sobre a armadura de Deus, porque os irmãos efésios tinham medo do espiritual, a ponto de precisarem entender que agora, em Cristo, eles não poderiam mais ter este medo. E o próprio texto sagrado nos orienta em dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. O apóstolo faz menção de pelo menos 8 vezes da palavra glória. Em Cristo, ele usa a expressão 12 vezes, afirmando a segurança espiritual que estava contida em Cristo Jesus. Paulo usou também a expressão regiões celestiais 5 vezes, aquietando o coração dos efésios nas regiões celestiais, pois o domínio é do Senhor Jesus. Paulo enfrentou alguns problemas nesta igreja, principalmente por nomes como Himeneu e Alexandre, que eram presbíteros da igreja e que de alguma forma geraram uma problemática com algumas fábulas que precisavam ser corrigidas doutrinariamente. Esta epístola é uma epístola de encorajamento e de admoestação àquela igreja que precisava desenvolver na fé. Mesmo o apóstolo Paulo passando 3 anos, ela é chamada uma epístola impessoal, em virtude de que em outras epístolas Paulo cita nomes dos irmãos que residiam e que moravam em determinados lugares. É o exemplo disso a carta aos Romanos. Éfeso não faz citação pessoal do apóstolo. Nesse contexto, os principais temas desta epístola estão relacionados à riqueza da graça de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofertas, segundo as riquezas da sua graça. Estas riquezas eram ofertadas, estas dádivas, para aqueles que receberam a Cristo e nesta redenção entenderam que o melhor caminho ou a maior riqueza era ao lado de Cristo Jesus. Ele fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Além de falar das riquezas da sua graça, ele fala também sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo, sendo doutor dos gentios, pastor da igreja, compreendia profundamente que existiam mistérios que ainda precisavam ser revelados e continuamente o seriam. E estes mistérios estavam escondidos em Cristo. Estas insondáveis riquezas só revelam que a graça de Cristo é uma fonte inesgotável a jorrar na vida eterna e no presente momento. Paulo fala sobre a plenitude de Deus, Efésios 3:19, quando ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A ênfase paulina é que se a igreja vivesse em amor, ela viveria essa plenitude completa, plena, intensa. Paulo usa também a expressão unidade da fé, centralizando o entendimento de que se a igreja estivesse unida, muitas coisas se fariam por meio de Cristo Jesus. Efésios 4:13, a Bíblia diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este crescimento e este amadurecimento espiritual levariam a igreja a desfrutar todas as bênçãos,
ortogadas, entregues por meio de Cristo, o nosso Senhor. Paulo também usa, em síntese e fechando as temáticas do livro, a expressão cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18, texto que nós lemos, diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ao que tudo indica, alguns irmãos daquela igreja ainda viviam num contexto pagão e uma vida completamente dissoluta, que precisavam converter o coração a Deus, converter o coração a Cristo, entregar completamente a sua vida a Deus. Depois desta palavra introdutória, observando todo este contexto que está esposado na carta aos Efésios, nós observamos o que diz o texto que fizemos a leitura. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão andais, pois ele diz, no versículo de número 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. A expressão andais no grego é peripateo, e significa andar de maneira precipitada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês não podem andar vacilantes, vocês não podem andar titubeantes, vocês precisam ter a certeza de onde estão pisando. A pisadura de vocês não pode ser em falsa. Vocês precisam ter a convicção de onde estão trilhando, e se este caminho por onde estão andando é caminho reto, é caminho que glorifica a Deus, é caminho de retidão. Para o contexto atual, esta palavra muito é aplicada. Como nós estamos andando diante de Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa vida de intimidade, comprometimento? Como está a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra? Como está a nossa vigilância diante de Deus? O que estamos fazendo que não glorifica a Deus? E o que estamos fazendo que agrega ao reino, que glorifica a Deus, que exalta a Deus? Para este contexto atual, ano de 2022, a igreja precisa entender, compreender profundamente que os seus passos nestes últimos dias estão sendo observados, contemplados pelo sumo pastor das nossas almas. E se temos esta convicção que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, Deus está vendo aqueles que andam em sinceridade e fidelidade diante do Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Deus é comprometido com uma geração que se compromete em obedecer os seus princípios. Deus contempla e olha aqueles corações que a motivação está voltada completamente a Deus, a Cristo, a sua obra, ao seu querer, à sua vontade. E pela graça de Deus, esta igreja que completou 100 anos agora, dia 15, está vivendo, anseando e com a esperança gloriosa em Cristo, de a qualquer momento a trombeta tocar e os mortos ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos, sermos arrebatados. Esta igreja atual vive alguns dilemas. Quando falo igreja, falo no contexto geral. Esta igreja enfrenta perigos de uma superficialidade. Tudo é superficial. Tudo é muito rápido. Tudo é muito passageiro. Estamos perdendo a profundidade dos nossos pais. Os pais da igreja que iniciaram esta igreja. E no Brasil, pelos primeiros 30 anos, a igreja viveu coisas extraordinárias. E o seu crescimento exponencial deu este resultado que estamos vivendo e desfrutando nestes dias. Precisamos, com toda força e vigor,
entender que a igreja do arrebatamento, que é a igreja que vai ouvir a trombeta de Deus, que vai ser levada para o céu, é uma igreja que não perde tempo com coisas fúteis. É uma igreja que não perde tempo com coisas passageiras. Os irmãos até brincam e se divertem, mas o compromisso maior é com Deus acima de todas as coisas. E Deus, que está sentado em seu alto e sublime trono, está procurando nestes últimos dias homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que estejam dispostos de renunciar à sua carne para fazer a vontade do Pai. Dwight Lyman Moody diz: os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo. Esta igreja está sendo atraída pelos manjares do mundo, e facilmente nós percebemos no contexto geral, irmãos que se envolviam, estavam comprometidos com as coisas de Deus, facilmente estão se afastando do caminho de Cristo, do caminho de Deus, por coisas tão passageiras. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele entendia que o pecado estava nele, mas ele entendia também que se ele estivesse em Cristo, ele venceria o pecado para a glória de Deus. Estamos sendo atraídos pelas sutilezas do mundo e trocando a fé inabalável que está em Cristo por coisas que não fazem sentido e que são passageiras. Meu compromisso maior, minha motivação maior é um dia ter a oportunidade de ver Jesus face a face. Esta é a esperança da igreja. A igreja não pode se perder, a igreja não pode se embaraçar, a igreja não pode se deixar levar. Tem que permanecer firme nos propósitos eternos do nosso Pai. Glória a Jesus. Que geração é essa, irmãos, que passa a madrugada inteira no celular, mas não tira um minuto sequer para orar? Que geração é essa que lê tanta coisa na internet, mas não tira tempo para meditar na palavra de Deus? Que geração é essa que tem uma roupa para vir ao culto e outra roupa para ir ao shopping? Que geração é essa que faz nudes nas mídias sociais e tira foto de biquíni para colocar no Facebook, meu irmão? Você pode dizer misericórdia aí, irmão? Esta não é a geração que vai ouvir a voz de Deus, a trombeta de Cristo, pois a geração que ouvirá é aquela que não ama o mundo nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é a amizade do mundo, é inimizade contra Deus. Esta igreja é a igreja comprometida com o céu, com a palavra, com Cristo Jesus. Aioneia, saio de Gácia. Eu me lembro então, observando algumas biografias, da biografia de um homem, pastor alemão, luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi pastor numa época muito difícil na Alemanha. Foi pastor na época da Segunda Guerra Mundial, no estopim da Segunda Guerra Mundial. E ele pregou contra o nazismo, enquanto toda a igreja luterana estava a favor do nazismo, ele pregou contra. Pregou contra Adolf Hitler, Eichler, pregou contra os líderes da época que estavam abraçados com o antissemitismo, com o nazismo, a ponto, meus irmãos, de, no contexto daquela reforma, a igreja luterana da Alemanha te retirar dos seus inários relação judaica, todas as citações que tinham relacionamento com o princípio judaico, quase tudo eles tiraram dos seus inários. Bonhoeffer viu aquela situação e ele avisou:
isso não vai dar certo. Bonhoeffer foi perseguido, foi preso, e estando na prisão, em um dos centros de concentração de Adolf Hitler, ele fez algumas observações, e se você quiser adquirir, existem várias biografias, cartas de declarações de Bonhoeffer da prisão, anos antes e momentos antes de sua partida. Uma das citações de Bonhoeffer é: a obediência é melhor do que o sucesso. Bonhoeffer era contrário a um sistema avassalador. As igrejas que eram chamadas igrejas confessantes naquele momento eram perseguidas porque não se dobravam ao entendimento nazista, que posteriormente matou 6 milhões de judeus. Isso são os dados e números que nós sabemos e o que nós não sabemos. Bonhoeffer está prestes a morrer, enforcado, e no contexto da prisão, relata-se em sua biografia que ele fez um culto antes de partir para a eternidade. E a sua última frase, a frase mais emblemática e conhecida de Bonhoeffer é: este é o fim, para mim, o início da vida. Antes de ser enforcado, eu vou repetir para você: este é o fim, para mim, o início da vida. Ele tinha tanta convicção que a sua morada não era ali, que a sua missão havia sido cumprida na terra, mas existiria, estava iniciando um começo de uma outra trajetória com Deus na eternidade. Esse tipo de motivação e convicção falta para nós, pois o entendimento de como nós estamos andando está distante do Evangelho na sua essência. Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: remindo o tempo por quanto os dias são maus. O que Paulo está dizendo é: vocês precisam aproveitar o tempo da melhor forma possível em Cristo, pois o Evangelho é Jesus. E esse tempo pode ser o Cronos, pode ser o Kairos. E Paulo, na sua expressão máxima, está dizendo aos irmãos: aproveitem o último momento que está a vosso controle. Vivam para Cristo, se debrucem em Deus e façam tudo aquilo que seja para a glória do nome de Jesus. Os dias são maus. O nosso contexto é mau, é péssimo. As pessoas não são verdadeiras, não têm afeto natural, são mais amantes dos prazeres, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Estão preocupadas no seu bel prazer e completar cada vez mais, atendendo o seu ego, a sua vontade, os seus desejos. Paulo disse: o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho, é lucro. Esta vida, queridos, é vida passageira. Hoje prego o Evangelho a vós aqui, mas não sei o que acontecerá amanhã. Mas uma coisa tenho certeza: a minha vida, a minha alma está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedro diz a sua epístola, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. John Wesley, em sua citação muito apropriada para o momento, parece que foi hoje, ele disse: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. A expressão de John Wesley, este pregador inglês, muito mostra que a vida cristã, a vida com Deus, nestes últimos dias, tem que ser agarrada com toda a força e vigor
Porque a sua oração hoje, ela serviu para hoje. Amanhã você precisa orar mais, buscar mais, clamar mais, vigiar mais. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. A igreja está guardada, comprada, foi comprada, lavada no sangue de Jesus de Nazaré. Fique de pé, igreja atenta, comprometida. Entenda a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu encerro com os versículos 17 e 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vontade de Deus para mim e para você é a nossa santificação. É o nosso comprometimento maior com Deus e separação. Paulo diz isso aos Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu encerro fazendo pelo menos duas citações. John Wesley disse: todo cristão deve estar pronto para morrer ou pregar. Santo Agostinho disse algo muito interessante: a medida do amor é amar sem medida. A igreja que vive este momento histórico e emblemático dos 100 anos em São Luís é uma igreja que recebeu a efusão do Espírito Santo. E esta efusão, ela é característica para a edificação da igreja, proclamação do Evangelho e a demonstração dos frutos do Espírito em amor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.